Bom, voltamos agora com o workshop da Dinagro sobre essa nova isca, essa nova tecnologia que a Dinagro está divulgando agora para todo o Brasil e especificamente nesse nosso workshop. E eu perguntei agora há pouco também, já falei isso, perguntei às pessoas de que cidade vocês estão falando. Então vamos lá, rapidinho aqui. O Kleber está falando em Tararé, São Paulo, Samuel Duarte de Linhares, Espírito Santo, o Vitor Augusto de Carpina, Pernambuco, Jorge Luiz, Santa Cecília, Santa Catarina, Ronaldo Zanetti de Lavras, Minas Gerais, o Marcelo Cabral de Três Marias, Minas Gerais, o Amigurumi, Juiz de Fora, Minas Gerais, o Fábio Silvano de Voti, Rio Grande do Sul, e o Delfonso de Canoinhas, Santa Catarina, Valéria de Colombo, no Paraná, o Paulo Costa de Bucuri, na Bahia, o Laboratório LAMF, Marcelo Vitorino de Blumenau, Santa Catarina, e quem mais? Aqui está a Isabel de Piracicaba, o Zé Mauro Santana de Sorocaba, São Paulo, a Raquel Cunha está sempre com a gente. Boa noite desde Paraguai. Carla Romano, de Oswaldo Cruz, Flávio Luiz de Curitiba, Alexandre Romano. Ótimas explicações. Parabéns, Fernanda, que acabou de fazer a palestra agora. Um monte de parabéns para a Fernanda, que muito bom. E ao Cássio André, de Caçador, Santa Catarina. Todo mundo pronto aqui, todo mundo já online, cheio de gente online, só gente chegando, gente chegando. E eu já quero chamar o nosso próximo palestrante, professor Odair Buenos. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos da Dinagro e colaboradores. Bom, só apresentando o professor é do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp de Rio Claro, e o tema de hoje é análise laboratoriais da isca de Dinagro S sob efeito da umidade. Professor, oi. A palestra é sua, o tempo é seu, nós queremos saber todas as informações que o senhor tem para nos dar. É com o senhor. Ok, boa noite, Paulo. Essa introdução, né, aí da nossa universidade, do Departamento de Biologia, aqui do Centro de Estudos de Ciências Sociais, né, mostrando essa beleza onde a gente localiza e que nós temos laboratório de formiga, tá certo? Então, quando eu saio daquele laboratório, que eu saio aqui do meu laboratório, o que a gente vê aqui na frente, né? Do lado de fora? Essa floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade, que é o local onde foi introduzido o eucalipto no Brasil. Né? Então, é um fornecedor, por muito tempo, fornecedor de sementes, né, para todo o território nacional. E hoje esse horto está tombado, né, e existe ainda 40, 50 variedades de eucalipto. Muito bem. Então, essa parceria com a Dinagro, como o Luiz Eugênio já comentou, né, ela tem um determinado tempo, e mais especificamente dentro desse projeto das iscas resistentes à umidade, algo em torno de 5, 6 anos, né, que nós começamos a trabalhar com isso, e todos a orientação para aquilo que a Fernanda acabou de mostrar para vocês, né? Ou seja, né, antes de levar para campo, várias coisas foram realizadas no laboratório. Muito bem. O que eu costumo dizer, matar uma formiga é muito fácil. Qualquer um consegue matar uma formiga. Qual é o problema? O problema é, né, exterminar um formigueiro, devido à sociedade da formiga e devido às suas interações, né? Então, o que nós temos? O que nós temos aqui? Né? De um lado, a formiga, né? A planta que ela ataca e o alimento que ela cultiva. Tá certo? Quando a gente fala na defesa da colônia, né? Tem toda essa variedade de animais, variedade aqui de micro-organismos, né, que protegem esse formigueiro do combate, além das próprias formigas. Tá certo? Então, quando a gente fala numa isca, o controle através de uma isca, né, o que a gente pensa? Né? Ó, eu vou substituir uma planta, tá, por uma isca, por um pellet, né, ou por um pedaço
aí de massa, né, substituindo a planta para cultivar o fungo. Tá certo? Então, exatamente essa complexidade aqui que envolve agora a utilização de isca. Tá certo? Inicialmente, né, eu gostaria, se o produtor pode passar o filme número 1, por favor, eu gostaria, né, de mostrar para vocês qual é o caminho que ocorre a contaminação da formiga. Certo? Então, vamos lá. O filme, né, número 1, com a isca de vinagre tradicional, tá certo? E o que essa formiga vai fazer? O carregamento da isca, tá certo? Esse carregamento da isca, que nós estamos vendo a isca tradicional, né? Depois de um determinado tempo, quando chega no interior agora, lá da câmara de fungo, a manipulação, o trabalho que a formiga faz com essa isca, né? E depois de um determinado tempo, né? O que ocorre que essa isca vai provocar ali dentro do formigueiro? Né? A necessidade da limpeza. Então, olha o comportamento de limpeza, olha as formigas se limpando. Em detalhe agora, né? Uma formiga se limpando. Veja o comportamento, o que ela está fazendo? Ela está limpando, ó, ela está limpando com as suas pernas, né? Ela está limpando a antena, é uma autolimpeza. Acabou de limpar a antena, o que ela vai fazer com essa perna? Onde que ela vai limpar essa perna agora? Passar na boca, tá certo? Então, esse é o caminho, né, que nós estamos vendo, tá certo? De contaminar essa formiga. É sempre via boca. Tá certo? E aqui é a alteração dessa limpeza. Aumentou esse comportamento de limpeza. Aumentou o comportamento de limpeza, aumentou a intoxicação e agora os concorrentes do ninho de saúva, né, vão causar a morte do formigueiro, que é o aparecimento de fungos, principalmente de um fungo branco, né, que acaba extinguindo toda a formiga. Muito bem, então veja, né, detalhe, limpeza, tá certo? Limpeza, autolimpeza, tá certo? Quando nós começamos o estudo, né, o que nós verificamos? A Fernanda já falou, mas vou mostrar em detalhe para vocês, né? A isca tradicional e a resistente à umidade, né, onde nós aplicamos o equivalente a 5 ml de chuva dentro desse plástico. 1 hora depois, já dá para perceber o que aconteceu com a isca. E 24 horas depois, né, o resultado da isca tradicional que passou pela umidade. Enquanto isso, a isca úmida voltou à integridade. Então, nesse momento aqui, a partir desse momento, certo? Ela não consegue mais carregar essa isca, desfazendo e vai para o ambiente. Também foi falado pela Fernanda, detalhando que várias regiões do Brasil, né, por exemplo, ó, o sul da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, não é isso? Nós temos aqui as médias de chuva anual, tá certo? E qual é o momento de utilizar a isca no controle da formiga, então? Né? É nessa janela, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, é nessa janela onde a chuva é praticamente muito pequena, praticamente ausente. Né? E isso varia em cada região do país. Veja Maranhão, sul da Bahia, não chove muito, mas a chuva é praticamente constante. Então, esses momentos, que seria a janela de aplicação, ele diminui muito durante um ano. Tá certo? Muito importante isso. Então, no começo, nós começamos a trabalhar com diferentes formulações. Certo? Essas diferentes formulações
essas diferentes formulações, tá certo? Elas foram submetidas à umidade, ó, elas foram submetidas à umidade, voltou, foram submetidas à umidade, tá certo? E agora, né, dentre as várias formulações, foi selecionada uma pela Dinagro, todas preparadas pela Dinagro, foi selecionada uma para a continuidade dos testes. Na verdade, duas. E no meio do caminho, nós eliminamos uma delas. Para isso, nós preparamos agora as colônias do laboratório, de dois modelos, né? Um modelo tradicional, que a gente usa com os containers, tá certo? Com os containers, e um modelo de tipo aquário. Qual o objetivo aqui? Bastante fino, para a gente observar aqui as operárias trabalhando, a rainha, a área de cria, e analisar em detalhes o comportamento, registrando esse ensaio com sistema de gravação, com uma boa definição, o sistema de gravação dos comportamentos dessa formiga. Então, foi realizado um ensaio comparativo, certo? Com o objetivo de avaliar os efeitos adversos da isca resistente à umidade em colônias de saúva-limão, Atta sextens, em laboratório. Isso porque nós precisamos saber, primeiro, a atratividade dessa isca resistente à umidade, comparada com a atratividade da isca tradicional, tá certo? Então, usamos a seguinte metodologia, né? A isca foi exposta a uma simulação de chuva, uma camada de feltro no interior de uma bandeja, e borrifar água equivalente a 5 milímetros de chuva. O feltro ficou totalmente encharcado por todo o tempo de exposição, certo? E controle a isca tradicional. Essa isca ficou na umidade, exposta na umidade, por 1 hora, o tratamento 6 horas, 12, 24, 48 e 72 horas. Certo? Retirado o excesso de umidade, nós vamos fazer os testes comparativos com o controle à isca da Dinagro. Então, nesse momento, preparação das colônias com repetição e uma delas no vitral para filmagem, né? Nós utilizamos 2 gramas de isca úmida para cada colônia, portanto, 2 colônias vezes 6 tempos por filmagem, o controle de 2 gramas da isca tradicional. A avaliação nessas colônias, depois da filmagem, né, ela foi realizada 1 hora depois, 2 horas depois de exposição, 6 horas, 12 horas e a cada 24 horas depois. Um total de 10 dias. Os dados foram resumidos em tabelas e gráficos, utilizando as porcentagens de comparação. Então, nós temos aqui, olha, né, as iscas. Olha, o controle de Dinagro, 1 hora até 72 horas. Tá certo? Carregamento, laboratório, 100%. Intoxicação, quase toda 100%, né? Esse controle aqui, 90%. Mortalidade, 80%, 80%, todas altas. Corte de folha, praticamente parou. Tentativa de retirar o fungo contaminado, sempre houve com todas, tá certo? Condições do salveiro, tá certo? Então, aqui, ó, a mortalidade, veja bem, essa observação aqui, né, nós estamos falando em termos de quantos dias do experimento, né? A mortalidade, em todas as situações ocorreu mortalidade, restando algumas colônias nessas 2 situações. E sem alteração no jardim de fungo, tá certo? Muito bem. Né? Então, o que nós observamos resumidamente aqui? O carregamento foi total, em 24 horas. Nos tempos de 1, 6, 12, 24, 48, 100% em 6 horas.
72 horas, 100% em 12 horas. O controle, 100% em 1 hora. Agora, quando as iscas foram umedecidas por 1 hora e depois secas, choveu 1 hora, depois secou, o resultado foi semelhante ao controle, a isca tradicional. Certo? Incorporação da isca no jardim de fumo, incorporação total. Todas as iscas ofertadas para as colônias foram incorporadas. Houve uma diferença no controle. As iscas úmidas levaram um tempo maior para serem incorporadas ao jardim de fumo. Bom, nós vamos ver por quê daqui a pouco. Né? Sem devolução de folhas, sem corte de isca, sem interromper o corte de folha, a intoxicação das formigas, os primeiros sintomas de 8 a 12 horas, generalizada a intoxicação 24 horas, houve tentativa do corte de fungo, como falei, 10, 15%, e não houve mudança na panela. Contaminação do jardim de fungo. Então, nem todas as operárias morreram, ocorre a contaminação do jardim de fungo. Certo? A isca controle, a partir do 5º dia. A isca tradicional. A isca resistente à umidade, a partir do 7º dia. Né? Uma diferença de 2 dias. Tá? E as condições gerais da colônia? Na tradicional, na isca tradicional, alterações significativas aparecem nos formigueiros tratados com a isca tradicional, a partir de 72 horas. Redução drástica do número de operárias e, com o aparecimento do fungo branco, o processo é acelerado, ele foi acelerado. As mesmas alterações ocorrem nos formigueiros que receberam a isca úmida, porém, a partir do 4º dia, ou seja, 96 horas. Né? Deu um atraso nesse aparecimento. Então, esse ensaio comparativo mostrou o seguinte, ó, a morte da colônia, certo? Tratada com a tradicional, ocorreu a partir do 7º dia. Com a isca resistente à umidade, no 9º e 10º dias. É bom ou é ruim? Ou seja, na verdade, retardou o efeito da isca úmida quando comparada à tradicional. Então, os resultados indicam que, quando comparada com a tradicional, em todos os tratamentos realizados, a isca resistente à umidade causaram a extinção dos formigueiros, porém, num tempo maior. O que será que aconteceu? Vamos continuar esse estudo, tá certo? E fazer o filme 2, por favor. Vamos lá. Né? Então, veja bem, nós colocamos no experimento, bem claro aqui, a isca seca e a isca resistente à umidade, tá certo? E esse oferecimento das iscas ao mesmo tempo para a mesma colônia. Né? Então, o que nós temos aqui? Elas estão coletando essas iscas, mas acho que dá para perceber um pouco o que está acontecendo aqui do meu lado direito na isca resistente à umidade, quando comparada com a seca, né? O que está acontecendo? A formiga operária, ela pega o grão, o pellet, imediatamente leva. Desse lado aqui, o que a formiga fica fazendo aqui em cima? Ó? Né? O que ela fica fazendo em cima do pellet? Tá certo? Ela fica lambendo o pellet. Certo? Ela está lambendo o pellet, né? Antes de carregar para o ninho. Lógico, depois de um tempo, ela transportou toda essa primeiro e depois ela transportou toda a isca resistente à umidade. Tá certo? Foi isso que ela fez aqui, né? Transportando, praticamente terminando, então, agora toda isso. E ainda a quantidade de formiga lambendo, né? Esses pellets da resistente à umidade. E agora, transportando para a câmara de fumo. Tá certo? Pode ver que a isca está íntegra, totalmente íntegra, né? E dentro da câmara, antes de incorporar, ela continua lambendo, a quantidade de formiga lambendo esse pellet aqui. Certo?
Muito bem. Incorporou o pellet, certo? Aqui, a incorporação 1, elas trabalhando em cima dessa incorporação, tá certo? 2, praticamente subiu a isca aqui, e depois de um tempo, o tradicional o quê? Limpeza. Ela aumentou a limpeza. E começou a ocorrer a intoxicação. Movimentos lentos, né? As pernas esticadas, esse é o sinal de intoxicação, vamos dizer, leve, e agora, praticamente, né? Quase todas as formigas aqui nesse campo estão intoxicadas. Aparecimento do fungo contaminante, contaminação total. Então, esse filme mostrou detalhadamente, né, o que está acontecendo com o comportamento. Então, veja, o que nós vimos agora a partir desse momento, tá certo? O que nós vimos foi lamber. Então, qual é o caminho que eu falei lá no início da intoxicação da formiga? Certo? Qual o caminho? Boca. Sempre boca. Certo? Ela leva a isca, ela leva o inseticida para a boca. Fazendo agora uma análise comparativa, dos comportamentos, olha, da isca controle sem ativo, da isca tradicional da Dinagro, da isca resistente à umidade seca e da isca resistente à umidade úmida. Vamos resumir isso aqui nesse gráfico, tá certo? Lamber a superfície do pellet. Nós vimos lá no vídeo. Olha aqui, a isca resistente úmida. Ela lambe muito mais, tá certo? E a autolimpeza, onde ocorre mais a autolimpeza? Na isca tradicional. Então, veja, né? Ponto de entrada, boca, predominando a limpeza na isca tradicional e predominando o lamber, né? Que ela faz isso com a folha na tentativa de umedecer e de limpar essa folha. Esse é o único caminho que tem, né, para o inseticida atingir o corpo da formiga. Diante do exposto, essa isca resistente tem várias vantagens sobre a tradicional. A Fernanda falou várias delas, mas nós temos que pensar no ambiente. A manutenção de sua integridade, não fragmentada, reduz a contaminação ambiental se não for coletada pelas formigas. Ela pode ser aplicada nos períodos de maior atividade da formiga. Como nós mostramos, a janela de chuva do índice pluviométrico anual, ela pode ser aplicada num período maior do ano, tá certo? E também pode ser aplicada em horários do dia de maior atividade. Maior umidade, que é o período noturno, quando elas estão mais trabalhando. Concluindo, mesmo após ser umedecida, a isca resistente continua sendo atrativa às operárias e tem eficiência no controle das formigas cortadeiras. Essa parte laboratorial, que nós colocamos aqui, ela foi importante no desenvolvimento, né, e na seleção daquilo que depois foi levado para o campo, como a Fernanda mostrou para vocês. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Odair Corrêa Bueno, pelas suas belíssimas explanações. Essa pesquisa é muito interessante. Eu fiquei aqui sem piscar um minuto aqui. Muito boa, parabéns mesmo. Esse trabalho eficiente comprova a eficiência das iscas resistentes, né? Muito bom. E aqui o pessoal já está comentando e no final o senhor volta para responder as perguntas. Até já, professor, e eu vou pedir para o nosso diretor rodar o nosso vídeo, o vídeo exclusivo da Dinagro. Roda, Guilherme.